Sejam todos bem-vindos de volta. Eu me chamo Yane Rabelo de Almeida, eu vou estar aqui com vocês até o final do dia. Eu espero que vocês todos estejam aproveitando e tão empolgados como a gente aqui. A gente já está na reta final da nossa 7ª edição do Workshop SWI Brasil. E, novamente, a gente quer agradecer demais a presença de vocês, tanto aqui presencialmente com a gente, como o público online. E antes da gente começar, eu vou fazer para vocês a minha autodescrição e me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou mulher, branca, cabelos castanhos, curto, que está solto, uso óculos e estou vestindo a minha camiseta roxa, blazer preto e calça jeans. Eu sou formada em Engenharia Mecânica pela UFVJM, tenho MBA em Gestão de Projetos pela USP e, atualmente, eu sou engenheira de produto numa empresa multinacional de eletrodomésticos de linha branca e eu faço parte da SWI desde 2023, atualmente atuando aqui no time local de Joinville. Então, vamos lá. A governança ambiental e social no meio corporativo ela tem sido muito falada e buscada pelas empresas cada vez mais. E, para falar sobre o tema, no nosso painel ESG, Cases Aplicados e Carreiras, eu gostaria de convidar a Luciana Aguiar Stein. A Luciana ela é formada em Engenharia Ambiental pela Universidade da Região de Joinville, tem especialização em Emergências Ambientais e pós-graduação em Segurança pela PUC-Paraná. Já ocupou diversos cargos dentro da empresa, nas áreas de manufatura, EHS e sustentabilidade. Com mais de 15 anos na Whirlpool, tornou-se especialista em questões ambientais de segurança, sendo uma das líderes no desenvolvimento da estratégia de ESG da companhia. Seja bem-vinda, Luciana. Vou chamar também a Carolina Mota. Ela é advogada ambiental e consultora em ESG, palestrante, mentora e professora de ESG no curso de MBA e capacitação de conselheiros de empresas. É formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, São Paulo, especialista em Gestão Ambiental pela UFSCar, São Carlos, São Paulo, e mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Univille, Joinville, Santa Catarina. Diretora jurídica da ONG Coletivo Joinville Lixo Zero, membro da La Clima Latin American Climate Lovers Initiative for Mobilizing Action e da UBA, União Brasileira de Advogados Ambientais. Bem-vinda. E, para mediar o nosso painel, a gente tem a Tássia Tavares, que vai nos ajudar aqui. O palco é de vocês, meninas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu sou a Tássia, vou fazer minha autodescrição. Então, sou uma mulher de estatura média, mediana, cabelos castanhos, escuros. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, gente, de estar nesse painel. Né? E aí, gente, quero que eu já conheci, tá? A gente já teve várias conversas, né, com a Carolina, com a Luciana, mas eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês dentre todo esse vasto currículo que a gente já ouviu, né? Então, tragam um pouquinho de como foi a trajetória de vocês, né? Quem são vocês? Contem para a gente, para que todo mundo possa ter o prazer de conhecê-las. Por favor, Carolina. Vocês estão ouvindo? Obrigada. Bem, pessoal, boa tarde. Uma honra estar aqui. Primeiro, vou fazer a minha descrição, né? Eu sou morena, né? Tenho a pele clara, sou de estatura média, tenho cabelo castanho escuro, na altura da orelha, olhos castanhos escuros também. Estou com um vestido preto de bolinha branca e um casaco branco por cima. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Já foi muito rico só da gente se preparar, das reuniões, das conversas, foi muito rico. E, quando veio o convite da SWI para participar, eu fiquei, não, mas eu não sou engenheiro, eu sou advogada, o que eu vou fazer aqui? E aí eu fui explicando um pouquinho como é que foi a minha trajetória. Eu falei, não, mas tem tudo a ver, é por isso mesmo que você está aqui. Por mais que eu seja advogada de formação, em toda a minha carreira, e até hoje, nada do que, por exemplo, que eu vou fazer realmente de análise, de defesas, eu não consigo caminhar muito se eu não tiver uma interação com uma equipe técnica, ou de empresa, ou da indústria, qual seja. Eu comecei como dentro do departamento jurídico de empresa do setor automobilístico, depois eu fui para o setor da indústria de alimentos.
atuando em defesas administrativas e judiciais, assim como também enquanto um escritório de advocacia. Mas as defesas, elas só são de fatos que foram praticados pela empresa, e quem sabe como esses fatos foram praticados é quem? É a equipe técnica. Então, a equipe técnica vai trazer elementos para a gente fazer a defesa e para fazer uma construção melhor. Eu vou pela via jurídica, pelas formas de conduzir, mas a prática vem da equipe técnica. E depois eu fui para a área de sustentabilidade de uma dessas empresas para a construção preventiva, né, do compliance, de como se adequar para as legislações, para evitar que esses danos aconteçam, e que isso já é uma ação dentro do que a gente fala da agenda DSG. E vou falar lá um papel bonito, 300 mil laudas, mas quem vai colocar na prática é a equipe técnica. Então, nada adianta um livro de normas, de orientação, de recomendação, se não tiver a equipe técnica dialogando. E cadeia de fornecedor. Eu posso fazer todo, o que a gente contratou, o que o investidor está demandando, o que estão nos contratos, as cláusulas pequenininhas, mas quem vai colocar na prática, vai falar do desafio de implementar, é a equipe técnica. Hoje eu trabalho também nessa parte jurídica, mas também na parte de consultoria, que eu vi essa necessidade de ajudar nessa construção para ação, né, de implementar. Então, já coloquei o que tem de problema e ajudar nessa implementação. E também com treinamento, porque, por mais que eu trabalhe com consultoria, os melhores consultores empresariais são os funcionários. Então, os funcionários das empresas que têm que estar cada vez mais aptos para desenvolver essas soluções e inclusive, essa agenda ESG. Mas, aí foi um pouquinho. Mas, Lu, conta um pouquinho que a gente foi conversando, e aí a Lu tem já uma bagagem técnica. E eu falei, a gente troca muita bola nisso. Conta um pouquinho também. Obrigada, Carol. Bom, meu nome é Luciana Aguiar. Eu vou fazer a minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher de estatura média para baixa. Eu sou de pele clara, cabelos claros. Estou vestindo uma blusa preta com uma saia. E estou bem à vontade aqui para conversar com todos vocês e aguardando as perguntas aí no final. Tá ok? Bom, fazendo uma apresentação um pouquinho sobre o meu histórico, eu sou, como a Riane falou para vocês, eu sou engenheira ambiental e de segurança do trabalho. Eu estou na Whirlpool há quase 18 anos e comecei a minha carreira com estágio na Whirlpool, na área de meio ambiente, aqui da planta de Joinville. Fiquei durante até 2015, praticamente, na área de meio ambiente. E, em 2010, mais ou menos, eu fui convidada para assumir também a área de saúde e segurança dessa planta. Desde o início, né, da minha carreira na Whirlpool, eu trabalhei muito focada em meio ambiente e com relatórios de sustentabilidade também, que a gente sempre, desde 2008, teve na companhia. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de vir para a área de ESG, que é uma área muito mais estratégica, né, da companhia, uma área, a gente tem responsabilidade aqui pela América Latina, mas também temos um alinhamento global muito forte, né, como uma empresa multinacional. Então, eu faço também parte de vários programas aí que a gente tem ao redor do mundo, né? Então, estou desde 2019 nessa área em que, para mim, né, já foi de uma tranquilidade maior por já conhecer bastante dessas questões relacionadas tanto ao meio ambiente quanto às questões sociais e de saúde e segurança também da companhia. Então, atualmente, a gente tem diversos projetos que avaliam não só o nosso produto, né, e como que os nossos produtos estão com relação aos requisitos, principalmente de sustentabilidade, mas também olhamos para a parte regulatória de tudo isso, né, na questão da composição dos nossos produtos, de materiais que utilizamos nos nossos produtos. E também, hoje de manhã, a gente teve a oportunidade aqui de liderar um challenge com várias das colegas que estão aqui agora, relacionado à logística reversa de eletrodomésticos, que é uma obrigação legal da companhia
e que a gente já, desde 2010, conseguiu avançar um grande passo para tornar isso cada vez mais acessível para os consumidores e também com menor custo para a companhia, porque a gente sabe, né, que o tripé da sustentabilidade ou do ESG, que a gente tem mais atualmente, conta muito com as questões de governança e financeiras também, porque nada vai adiantar a gente ter um belo projeto ambiental se isso não se segurar de pé, como são as coisas dentro das nossas casas, como são as coisas dentro de qualquer local para onde a gente vai olhar. Tá? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Obrigada, meninas. E aí, gente, o conceito de ESG, né, ele eu não sei vocês, mas, né, onde eu olho, onde a gente olha na internet, né, nas redes, ele está super em alta. ESG, Environmental, Social and Governance, em inglês, né, e em português, Ambiental, Social e Governança. Para quem não conhece, ouvi falar, mas não sei o que é. Vocês podem trazer um pouquinho do que é a área? E, atrelado a isso, quando a gente ouve ESG, tem a questão de metas. Metas 2030, metas 2050, enfim, contem para a gente o que são essas metas, o que motivam essas metas. Né? Vocês podem trazer esse histórico para a gente, por favor? Começar aqui falando um pouquinho do conceito e um pouquinho de aspecto até histórico. Sopinha de letrinhas e só mais letra que a empresa vai ter que fazer, mas não é bem assim. O ESG, o ASG, são os aspectos ambientais, são os aspectos sociais e os aspectos de governança que impactam a empresa ou que a empresa impacta de forma externa. Né? Então, quando fala ambiental, é todo o impacto da planta dela, né? Da atividade que ela exerce, mas também da onde ela está retirando a matéria-prima. Quando fala social, são pessoas, são os funcionários, são os consumidores, por isso que essa preocupação com a segurança, né, o regulatório, né, do produto, para não ter um problema do usuário, né, do consumidor, e também da sociedade de forma geral, das entidades regulatórias. Então, todos esses social, e inclusive os investidores também. Então, são essas práticas que, de alguma forma, impactam. E a governança é muito assim, de forma resumida, são várias práticas, são código de ética, corrupção, mas é a empresa que ela vai ter governança para que não importa quem vai sentar a cadeira ali de liderança, de gestor, as práticas mínimas, as prerrogativas mínimas, elas vão se manter. Isso é muito desafiador quando a gente está numa empresa familiar, que aí o patriarca lá decide, é o que está na cabeça dele, mas não, são práticas bem sólidas que, independente de quem está sentado na cadeira, vai tomar e que dá mais perenidade da empresa a longo prazo. E não é uma coisa que nasceu agora, né? Se você olhar práticas de governança, né? Hoje a gente viu algumas questões até de assédio numa palestra ali mais cedo. Então, tudo isso já existe há muito tempo e tem muitas leis que tratam disso e a gente não tem um código de ESG estruturado. Mas, desde a década de 60, a gente começa a ver normas aqui no Brasil. Na década de 70, a gente vê tratados internacionais falando sobre sustentabilidade. Só que era muito assim, não era com tanto vigor. Era uma coisa mais solta, né? Era sustentabilidade social, ambiental. E aí, quem falava muito de sustentabilidade era visto aqueles abraçadores de árvore, que aquilo ali não ia virar nada. Mas, na década de 90, a gente já começa a ter um movimento do órgão mais sensível de qualquer ser humano e também das empresas, que é o financeiro, é o bolso. Que aí a ONU ela chamou o setor financeiro e falou assim, galera, se vocês não participarem dessa agenda aqui, não vai caminhar. E aí eles começaram a incluir na análise de risco do negócio e também nos relatórios finais da empresa. Ela teve tanto de lucro, mas será que considerou o impacto social? Será que ela considerou, né, das pessoas, como que as condições que essas pessoas trabalham, questões ambientais? Então, é isso que começou a colocar, né, como um variável. E aí, em 2005, teve o movimento ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a pandemia ela trouxe também um direcionamento muito interessante. A gente tem a figura da BlackRock, que é o maior investidor, assim, né, que bem dizer que detém, acho que 1/3 do dinheiro do mundo. É quase que o Kiko que tem a bola quadrada. E ele falou: quem quiser brincar com a minha bola quadrada, quem quiser usar meu dinheiro,
vai ter que ter práticas ambientais, sociais, de governança sólida, porque quem não tem, eu acho que é arriscado colocar o dinheiro nessa empresa. E aí, várias normas, vários movimentos internacionais e nacionais partem a partir disso. No Brasil, o Banco Central soltou 6 normas só para avaliar risco financeiro bancário com questões sociais, ambientais e de governança. O Tribunal de Contas da União ela analisa a governança de cada autarquia, de cada entidade, considerando questões de governança, e, nesse ano, incluiu questões sociais e ambientais também. Então, se você vai contratar com o poder público, esse é um critério que está sendo analisado. A Comissão de Valores Mobiliários também. Então, o inventário de emissões de gás de efeito estufa, tal, já está ali também. Seguro, vai contratar um seguro? A SUSEP, que é uma agência reguladora, também tem normas. Então, a gente vai vendo uma evolução de normas e que é uma coisa que está em evolução. Cada vez mais entidades vão implementando. Mas cada empresa ela tem que cumprir as suas metas de uma forma factível para contribuir. Que aí eu peço ajuda para a Lu falar um pouquinho mais dessas metas, como é que funciona. Bom, então, ontem, acho que foi ontem, eu estava num evento da Interplast, que a gente está tendo aqui em Joinville, em uma das palestras, né, se não me engano, foi a head de sustentabilidade da Down que falou, nada do que a gente precisa comprovar, né, pode ser comprovado se a gente não tiver números, né? Então, metas são números, né? Metas são grandes objetivos que a gente tem visto que já fazem um tempinho que elas têm sido colocadas, mas que a gente está num momento de muita mudança, principalmente, né? Por quê? Porque a gente vê, né, as questões não só climáticas, mas todas aquelas que têm um risco, né, de mudança da vida do ser humano, né? Então, a Carol falou, né, sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu trago aqui para vocês, acho que é muito importante a gente olhar que esses objetivos eles sempre vêm acompanhados de números, né? E acho, se eu não me engano, 2020, mais ou menos, era para a gente ter entrega das metas audaciosas que nós tínhamos dentro da Agenda 2030, né, que a ONU havia colocado, e a gente viu que foi um verdadeiro desastre, né? Por quê? Porque muito não tem se feito para que a gente realmente consiga, né, avançar nas questões de meio ambiente, né, nas questões sociais do planeta. E agora a gente está se tornando cada vez mais pressionados, né? Nós, como sociedade, não só empresas, mas governo, todas as partes estão se sentindo pressionadas, porque a gente vê muitas coisas acontecendo, muito sendo falado sobre o aquecimento global, outros dizem, não está esfriando, né? Então, existem tantas teorias, mas o importante é que a gente consiga embasar sempre tudo aquilo que a gente está percorrendo, né? Então, quando a gente fala, pessoal, vou colocar aqui a Whirlpool como exemplo, porque acho que, principalmente, né, a gente tem o público de fora, mas vocês que vêm ao Whirlpool aqui em Joinville, por exemplo, a gente não sai medindo qualquer coisa, né? Dentro da área de sustentabilidade, dentro da área de ESG das companhias, existe um documento que é muito importante, a Carol acho que conhece ele muito bem, que é a matriz de materialidade. A matriz de materialidade, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que é um documento onde a gente consegue avaliar o que essa empresa fabrica, que supplier, né, que fornecedor que ela usa, que cadeia que ela usa, para que a gente consiga definir, aqui a Whirlpool ela precisa medir as suas emissões atmosféricas. O consumo de água nem é tão importante, mas emissões atmosféricas é fundamental. Então, ele vai definindo o que é importante, porque a gente não consegue atuar em tudo, né? A gente precisa priorizar. A priorização é a palavra do momento, junto com inovação, né? A gente precisa priorizar o que a gente vai medir, aonde a gente vai trabalhar, onde a gente vai focar os nossos esforços. Tá? Então, quando a gente fala, a Whirlpool, por exemplo, ela tem, né, uma meta, ela definiu uma meta de ser net zero até 2030. Então, nós temos lá o que a gente precisa atingir. Por quê? Porque foi estudado e a gente definiu que 2030 é o nosso momento. E o que a gente tem visto muito, e eu vi isso nesse fórum que eu participei,
é que as empresas também já estão começando a mudar um pouco as suas metas. Por quê? Porque as coisas estão avançando, a tecnologia está avançando também, vocês vão fazer parte de uma geração de mudança muito forte. Então, estejam preparados, porque vocês precisam trazer muita inovação, muita tecnologia mesmo, para esse mundo, para a gente conseguir combater os desafios aí relacionados à sustentabilidade. Tá? Então, a gente fala, né, de crise hídrica. O Brasil, a gente quase não fala. Lá fora, existe uma necessidade muito grande. Né? E no Brasil, propriamente dito, por mais que a gente seja um planeta água, existem regiões que já estão sofrendo com a seca também. Né? Então, que precisam de um plano de sustentabilidade, não só para as pessoas, mas para que as empresas consigam produzir e demais necessidades. Né? Então, essas questões de metas, elas são muito diferentes de uma empresa para outra, mas elas também são muito padronizadas. Né? Por exemplo, quando a gente define uma meta, a gente não define também só porque a gente estudou e a gente definiu que essa é a meta. Quando a gente define uma meta, é por quê? Porque a gente tem padrões de reporte dos nossos indicadores, né? Então, a gente consegue comparar ele com outras empresas do setor, com os nossos competidores, a gente consegue ver como que os projetos estão sendo encaminhados, aonde que as tecnologias estão sendo inseridas. Então, isso tudo é uma questão de material, uma questão de definição de estratégia para que a gente consiga conduzir o nosso negócio. Tá? Então, pouquinho do que a gente já estudou. Legal, obrigada. Gente, quanta coisa, né? O ESG, eu estava nas nossas conversas, né? Quando a gente fala de ESG, a gente fala, é a área de ESG, né? Mas eu acho que é um mundo de ESG, né? Tem muitas coisas dentro de ESG, né? Desse novo mundo. E aí, se eu sou uma pessoa que quero atuar dentro da área de ESG, e aqui pensando em pessoas, mulheres, né, dentro da área técnica, engenheiras, né, onde cabemos dentro da área de ESG? E quais são as habilidades que um profissional precisa ter para atuar em ESG nesse mundo? Eu sei que ele é amplo, né, mas o que vocês veem se eu sou uma pessoa que quero entrar na área? A Lu falou uma coisa da geração de vocês que é para inovação, e eu acho que é bem na linha que a Lu falou. Tanto assim para desenvolvimento profissional. Hoje não existe, daqui adiante não vai existir mais aquele profissional que vai ficar na cadeira dele e vai falar assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui é da área X, isso aqui é da área tal. Então, a primeira coisa de desenvolvimento que vai precisar ter é esse relacionamento entre outras áreas. Mas esse relacionamento com outras áreas também para promover soluções. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, um colega que hoje até o sócio do escritório que eu trabalho junto, ele falou assim, para você começar com sustentabilidade, você pega o relatório de sustentabilidade da empresa e vê se tudo que está falando ali é verdade. Né? Então, porque ainda existem muitas empresas que relatam coisas que não são materiais, que não são relevantes e que nem são tão verdadeiras. Para falar uma coisa que não tem meta, que não é medida, é muito ideológico. Então, esse foi o começo. E hoje, o movimento que se tem, que eu vejo que é da indústria 5.0, que é de uma sociedade 5.0, é da gente olhar aquilo que é um problema para a empresa e olhar para aquilo e pensar em soluções. E não necessariamente vai ser uma única área, serão outras. E isso é uma quebra de paradigma para nossa, pelo menos para a minha geração, assim, porque eu fui da criação que a minha avó falou assim, sabe coisa ruim? Não é bem nem falar, senão atrai. E hoje não, até no campo pessoal de inteligência emocional, se tem alguma coisa que tem um problema, você tem que abrir aquela caixinha de Pandora, olhar e tratar para você caminhar, e a empresa também. Então, o profissional hoje, que vocês vão ter solução, independente da área que vocês vão atuar, se é mais ambiental, se é de produção, se é mecânica, qual seja, é aquele profissional que ele vai estar preparado a dialogar com diversas áreas, pessoas que vão ser, sei lá, do jurídico, da contabilidade, de compras, e além da sua prática, pensando, olhando ali para o problema que a empresa tem, promovendo solução, mas promovendo uma solução bem estruturada.
Porque, às vezes, a gente vê a empresa que tem um problema ali, aí promove uma solução que não é tão estruturada, aí gera um outro problema lá para frente. E é mais difícil de lidar, porque aquele problema antigo, por mais que ele já está ali há muito tempo, você já sabe como limitar ele para ele não estourar. Então, se gera uma inovação que não está mapeada ali as consequências, pode ser que gere um problema que você não está nem mensurando e que pode ser descontrolado, né? Pode gerar um dano muito maior. Então, o que eu vejo assim, para entrar nessa questão de ESG, eu faço esse convite assim, de olhar nessas perspectivas, de olhar para o que está dando problema na empresa que vocês estão. E vocês, lá no dia a dia, vocês sabem dizer o que está dando mais problema, qual que é o calcanhar de Aquiles, se é resíduo, se é emissão de gases, o que é ali, se é a produtividade, e olhar para aquilo, porque isso conecta com a agenda ESG, com certeza. Mas o que você vê, assim, Lu? Eu acho que eu concordo com o que você falou, Carol. Eu acho que dentro, né, dos soft skills que os nossos parceiros precisam ter, é muita resiliência também, né? A gente lida, como a Carol falou, com diversas áreas de dentro da companhia. Então, a gente lida com a área financeira, que quer pegar o nosso pescoço, né? A gente lida com todas as áreas que têm, muitas vezes, objetivos que não são os mesmos que os seus, né? Então, você vai precisar encontrar uma maneira de fazer todos entenderem, né? E de uma maneira, e aí volto, né? O financeiro vai ter que entender até um ponto e você vai ter que entender o financeiro até um ponto. Então, essa questão da resiliência, do se colocar no lugar do outro, porque talvez o teu projeto não esteja, né? Isso em todas as profissões. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E quando a gente fala, né, de formação, a pergunta que eu tenho mais escutado para trabalhar em ESG, eu preciso fazer que curso? Né? Tem algum curso que você recomenda que seja legal para trabalhar em ESG? E a minha resposta, né, como eu venho também de uma área que já é uma área que tem muito forte uma letrinha do ESG, eu tenho esse conhecimento ambiental de uma maneira mais forte, né? Mas eu costumo dizer que não existe um curso que vai te formar como uma pessoa, né, especialista em ESG. A minha opinião é que as pessoas que trabalham em ESG, elas vão se aprofundar até um determinado nível, mas elas talvez não chegam a ser especialistas em uma esfera do E, do S ou do G, né? Ou, por exemplo, ela vai ter uma pessoa ali que ela vai dizer, vem aqui, preciso de você para trabalhar comigo nesse projeto, né? Então, mas ela precisa na cabeça desse profissional, né? De conseguir ver que tem mais de uma linha ali que pode ser afetada com um determinado projeto, com determinada ação, por exemplo, tá? E aí, dando exemplos de dentro da Whirlpool ou até de outras empresas que eu conheço, né? A minha líder hoje é uma profissional de marketing, né? A minha colega de trabalho é engenheira química, né? Eu tenho diversos colegas da engenharia de produção que conhecem... a minha amiga está lá chegando. Eu tenho diversos colegas que são de uma área de especialização da engenharia de produção, né? Por exemplo, então, são pessoas curiosas, tá? São pessoas que estão buscando se especializar em alguns determinados pontos dentro do ESG. E aí eu vou dizer que a pessoa curiosa pela lei precisa, ela é uma candidata muito forte também a estar dentro dessa área, porque por mais que, né, quando a gente fala de sustentabilidade, né, as pessoas falam, que legal, você trabalha com sustentabilidade, é legal, mas tem muita lei envolvendo e muitas coisas, né? Vocês não fazem, às vezes, ideia o que está por trás de um relatório de sustentabilidade, o quanto a gente precisa trabalhar e galgar para que um relatório seja publicado, né? Tem regras do mercado para isso, tem muita coisa regulatória até para a gente conseguir garantir. E, para conseguir garantir isso, a gente precisa de uma camada grande de áreas aí para fazer isso por nós, né? Então, a gente orquestra esse trabalho,
né? Então, a liderança indireta é muito importante. Você não tem na sua equipe 10 pessoas para trabalhar essa informação, mas você precisa conquistar as áreas que têm essas pessoas que vão lhe ajudar. Então, é isso que eu digo da resiliência, né, da ajuda mútua, do se colocar também no lugar do outro. Isso é muito importante para o profissional que vai trabalhar com ESG. Bacana, obrigada. Fiquei pensando aqui se tem engenharia de curiosidade, né? Não sei se tem algum curso desse tipo, né? Mas se é isso que a gente precisa fazer para ser profissional de ESG. Mas vocês falaram muito sobre o profissional multidisciplinar, né? Porque ESG é isso, né? É esse mundo com várias áreas, né? E acho que tem a ver com o futuro, né? A gente já vê vários artigos hoje falando que cada vez mais as empresas vão demandar multidisciplinaridade, né? Capacidade de se relacionar, vários soft skills, né? Claro, ter o deep skill, né? Aquele que é técnico especializado, né? E isso é algo do futuro. E aí, já que o profissional de ESG já é um profissional que tem essas características, vamos falar de futuro agora. A Luciana já começou a falar no comecinho da fala dela, mas contem para a gente agora, quando vocês olham para o futuro, pensando em tudo que está acontecendo, de inovação, de tecnologia, o que vocês veem para o futuro para a ESG? Quando ESG, para algumas pessoas, entende que é uma coisa que vai passar e acabou. Mas tem vários estudos, inclusive tem a teoria do Schumpeter, que ele fala, né, da era da energia a vapor, depois da eletricidade, não sei o quê, e aí ele teve a comunicação, a tecnologia, e aí a era da sustentabilidade é uma era que começa assim, por mais que já existissem práticas antes, e leis também antes, a era do ESG vai entre 2020 até 2045. Então, a gente está vivendo. Então, é muita coisa que a gente vai fazer, vai refazer, vai reconstruir, mas que vai até 2045. Mas não significa que em 2045 ela vai morrer e aí vai começar outra coisa. Não, porque a energia continua aí. A tecnologia é aqui que está conectando para a transmissão online. A comunicação também continua um pilar forte. A gente vai agregar isso. Então, o que eu vejo assim, de tendência é a inclusão dessa questão da lente do ESG, esse olhar para questões ambientais, sociais e de governança, para qualquer tipo de profissão. A Lu mesmo comentou que o pessoal tem profissional do marketing, pessoal da química, ela ambiental, e o que vai ser é sempre assim uma lente que é de questões do ESG, que é questões sociais, ambientais de governança. Estava conversando há umas 3 semanas atrás com uma equipe que era de engenharia elétrica de médio porte. E eles falaram, agora hoje a gente não traz só uma solução que é mais viável financeiramente. A empresa ela pergunta, mas tem algum ganho ambiental? Mas o que vocês vão trazer de diferença para o resíduo que é gerado nessa etapa aqui? A questão de ruído vai ser melhorado? Como que está a segurança do operador dessa máquina aqui, dessa tecnologia que você está colocando? Né? Como que a gente vai conseguir isso? Tem como ser aprovado? Ou vai ter que ser naquele jeitinho brasileiro que já não vai poder mais existir, que é de molhar a mão, uma propina, alguma coisa não ética, que aí a gente fala de governança. Então, tem que ser assim, cada vez mais, qualquer profissional, de recursos humanos, idem. Na área de recursos humanos, agora eles falam de diretoria da felicidade. Então, o que você vai fazer para o bem-estar das pessoas, que vai o seu usuário, o seu funcionário e tal? Então, essa roupagem, não importa a profissão. Então, de engenharia, eu vejo que sempre que for trazer uma solução, é pensar nesses pilares também. E acho que é mais isso. Eu não sei o que você vê assim, de profissional, né, do futuro. Eu acho que tem um dos ODS, se não me engano, é o número 17, que fala das parcerias, né? Parcerias e implementações. Então, primeiro, eu acho que, se não for através da parceria, a gente não vai conseguir muita coisa, né? Porque, quando a gente olha, por exemplo, para... A gente quer fazer um projeto para mudar uma matéria-prima do nosso produto. A gente não consegue fazer isso sozinho se a gente não chamar os nossos fornecedores para nos ajudar a fazer estudos, a usar laboratório, talvez o dele seja mais forte que o nosso para a matéria-prima que ele nos fornece.
Então, as parcerias, eu acho que elas são muito importantes, né? E eu acho que eu parto desse primeiro ponto. E eu acho que outro ponto, né, Carol comentou aqui também, essa questão de sair da caixa, né, de a gente pensar diferente mesmo, né? E aí, hoje de manhã, a gente, chamando de novo o challenge que a gente teve hoje de manhã, de um problema que a gente identifica, né, de comunicação, né? Como que a gente faz tudo isso chegar a um grande público, e público que a gente sabe que nem tem acesso à informação, um grande público. Então, por exemplo, né, a gente hoje diz, né, está na internet, né, está conectado com o mundo. Sim, está conectado com o mundo, mas não quer dizer que o mundo está vendo essa informação, né? Então, por exemplo, qual é o percentual da população que tem acesso hoje a uma rede de internet, que é por onde a gente consegue colocar todas essas informações, aonde a gente consegue estudar, onde a gente consegue obter, né, a informação mesmo, porque vocês não são desse momento da vida, mas a minha pesquisa foi na biblioteca municipal da cidade, né, no início de quando eu estudava, né? Então, a gente precisa pensar muito em como a gente vai comunicar de forma mais efetiva todos esses aspectos, né? E aí a gente precisa pensar como empresa, né? O governo precisa pensar dentro das suas responsabilidades também, porque aí eu trago, né, um problema que a gente tem, que é relacionado a saneamento e lixo, né? Hoje em dia, a gente ainda tem muitas cidades no Brasil que não têm um aterro sanitário para depositar os seus lixos. Isso era uma meta que já era para ter sido cumprida há muito tempo, né? Então, são questões que, se a gente não trabalhar de forma em conjunto, de uma forma amplamente comunicada, e fazer essa informação chegar em toda a população, a gente não vai vencer as metas, os desafios que nós temos de forma positiva. A gente vai chegar daqui a 10 anos e a gente vai ter metas que a gente vai estar ainda correndo atrás. Então, esse acho que é um ponto bastante importante na minha visão. Muito obrigada. Obrigada. Então, temos muitas coisas aí para o futuro, né? Tô animada. Gosto da área. Sou engenheira ambiental também de formação. Muito obrigada, meninas. Estou aqui. Painel incrível. Gente, vocês têm alguma dúvida? A gente tem... Não sei se alguém da transmissão também tem. Aqui a gente tem 2 perguntas. Pode passar para a gente? Vocês têm alguma recomendação de leitura, cursos, incluindo pós-graduação na área de ESG? Olha, tem vários cursos assim, de ESG, voltado para ESG. Eu sei que o pessoal da Trevisan tem informação. Tem o pessoal do Sampo, que aí também é de São Paulo, que já é para quem já está no nível mais high level, assim, também. Mas eu sei que a Univille, ela tem alguns cursos que são de finanças, que até eu dou aula lá de MBA, que tem ali a cadeira de ESG. Mas acho que seriam esses. Mas uma coisa que eu falar de formação, tem vários cursos curtos de capacitação que são importantes. E eu incentivo muito a vida no meio acadêmico, porque você vai implementar alguma inovação, abraçando alguma dor aí da empresa, mas você precisa ter clareza da metodologia para ser uma coisa que depois não vai ser questionável. Então, se você tiver saber como estruturar uma metodologia e até assim os critérios de aprovação para depois não ter questionamento, a galera do jurídico agradece, porque aí se tiver alguma discussão, a gente tem bastante elemento para provar. Então, ir para o meio da empresa não significa abrir mão da universidade. Então, abracem a universidade e, se vocês não quiserem ir para o mestrado, se vocês estiverem dentro da empresa, façam parcerias com as universidades, que é o que a gente tem visto cada vez mais. Uma dor da empresa leva lá para o meio da universidade, que tem todo o laboratório, toda a infraestrutura para desenvolver inovações também. Deixa eu só dar uma última dica, acho que a Carol já completou muito, mas acessem o site da ONU, né, e estudem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ESG é aquilo, pessoal. Muito do que existe, do que é cobrado e do que a gente precisa fazer está lá dentro.
O ESG é mais uma roupagem que a gente dá, olhando aí para ratings, olhando para pontuações, para padrões, enfim, para outras coisas, tá? Então, acho que esse conhecimento do que é importante para o planeta é importante para todos nós. E ali vai falar sobre meio ambiente, vai falar sobre questões sociais e de governança. E existe também uma pós-graduação, que ainda talvez não esteja em todos vocês aqui, mas da FGV também, que está começando agora em ESG. Tá? Não tenho recomendações, não sei se deve ser boa, porque, né, todos os cursos lá também são muito bons, mas também aconselho a questão de pesquisa, né, de metodologia, acho que é super importante para se ter um trabalho aí com base e com confiabilidade, para depois vocês lançarem aí também os livros, artigos, né, de vocês. A maioria de cursos que eu fiz foi tipo de graça e assim, tem o CDP, que é de emissões, né? GHG também tem, a ONU tem vários, gente, Pacto Global tem vários de graça, e a Laclima, né, que eu faço parte, que é de Advogados pela Mudança do Clima, tem curso gratuito sobre mudança climática, então assim, naveguem também, que tem muita coisa gratuita bacana. Muito obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Mais uma? Só. Minha pergunta é para a Luciana. Quando a gente fala de ESG mais voltado ao E, né, que é meio ambiente, as metas que são colocadas, como é que a gente consegue correlacionar isso com budget? Porque eu vejo que em algumas empresas as metas são muito desafiadoras e é o que vocês falaram, né? A parte de financeiro puxa para ter lucro, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser lucro e sustentável. Como é que você vê isso e como é que é o ambiente em que vocês estão inseridos? Essa pergunta ela é daquela de girar, né? Enfia o facão e gira. Essa é a pergunta que tem múltiplas respostas, né? E eu vou responder com um exemplo, né, de um case nosso, propriamente dito, né? Muitas vezes, né, acho que a pergunta veio porque fazer questões ambientais, muitas vezes elas vão ser custosas para a companhia, são caras e não tem um retorno financeiro que a gente precisa, né? Então, a gente tem um projeto dentro da companhia, que é o de logística reversa de eletroeletrônicos, que a gente viu hoje de manhã aqui num challenge, e esse custo ele é muito alto dentro da companhia, isso, né, ele é impacto de custo fixo de forma pesada para nós. Então, finanças realmente fica no nosso pescoço, né? Porque, de fato, a gente precisa garantir aí a permanência do business. E, durante muito tempo, né, eles foram com a gente e, em algum determinado momento, eles nos desafiaram também, né? Então, a gente participava de um outro modelo, que era um modelo coletivo, e a gente precisou buscar alternativas. Então, a gente começou a fazer projetos e hoje a gente conseguiu reduzir 40% na mudança do modelo em que a gente executou, né, de logística reversa. Mas é com muito estudo, né? Era um assunto regulatório, então a gente não podia deixar de fazer, mas o desafio sempre é dado, né? Sempre precisa ser dado. Isso para uma questão regulatória. Agora, quando não é regulatório, por exemplo, né, vamos implementar um material verde, né? De fato, a gente vai conseguir até um determinado momento e ali a gente vai ter também um desenvolvimento, uma parceria com o fornecedor, a gente vai ter que executar para a gente também conseguir entender uma divisão de custo e conseguir entender uma implementação de uma forma saudável, porque a gente não vai conseguir também implementar algo que o custo não seja o balanço necessário aí dentro de sustentabilidade. Pessoal, muito obrigada. Agradeço em nome da SUI Brasil, agradeço muito a participação de vocês, esse painel inspirador. Uma salva de palmas, pessoal, para elas. Muito obrigada. E, pessoal, a gente teve algumas outras perguntas, a gente só não vai conseguir mesmo passar por causa do tempo, mas acho que as meninas vão estar por aí, tá? Procurem elas e, enfim, vamos lá.